bom estarmos nesta manhã, nesse Hosana Brasil. Quem veio pela primeira vez, muito bem-vindo à Canção Nova. Hosana Brasil. Quando foi pensado desse encontro, final de ano, assim, no mês de dezembro, foi feito um concurso para se escolher qual o nome chamaria esse encontro. Então foi feito e quem ganhasse ganharia um prêmio. Na época foi um kit da Canção Nova, tal. E quem ganhou o nome Hosana, que deu a ideia, foi um jovem que faz tempo que ele é jovem, chamado Eugênio Jorge. Quem conhece Eugênio Jorge? A voz das Américas, a voz mais linda. O negão fala, ele fala cantando, né? Ele falando já é bonita a voz dele, cantando então. E foi Eugênio Jorge que deu o nome de Hosana. Por isso, fala comigo, Hosana! O pessoal de casa perdoa, que o pessoal que está meio, tomou café, faz uma semana que não come. Hosana Brasil! Ele escolheu esse nome. E qual foi o sentido? O que o pastor dizia? Por que chamar Hosana? Porque este encontro é para celebrar as vitórias de Deus em nossa vida. Quem chorou este ano? Levanta a mão. Meu Deus, povo chorão, meu Deus do céu. Ranhento, chorou mesmo? Quem sofreu? Quem achou que ia morrer e não morreu? Aí está aqui. Com tudo que você passou nesse ano, você pode dizer, Hosana Brasil? Sim ou não? Sim. Acontece cada coisa na vida da gente, né, gente? Você acorda, você dá uma topada, vai sair, bate a cabeça, bate o ombro e sai. Mas a vitória de Deus, é possível celebrar as vitórias de Deus, que no reino de Deus não tem moleza. Tem moleza? O caminho é estreito. Por isso, você pode hoje proclamar Hosana Brasil, nas vitórias de Deus, de tudo que você passou, que você sofreu. Queria aquela caminha bem altona aí, tá? Põe bem no talo mesmo. Olha que pessoal de Deus, essa banda maravilhosa. Tem uma musiquinha minha que eu fiz, pensando exatamente nisso. Tudo que eu passei. Quem já chorou? Quem tem vontade de sumir? Quem tem vontade de suicidar alguém? Suicidar alguém. Quem tem vontade de enforcar alguém? Agora não levanta a mão, tem um cara da PF bem no meio aqui. Quem enforcou? Não é verdade? E um dia pensando, era o ano 2000, um pouquinho antes do ano 2000, morando lá em Palmas, no Tocantins. Um abraço para Palmas, quanta saudade tenho de Palmas. Aonde eu fui, foi muito feliz. Quem faz o lugar é a gente, né? Quando cheguei em Palmas com a minha família, as criancinhas pequenas, Lucas com 3 anos, Gabriel com 4 anos, Gabriel com 2, a Miriam com 1 aninho. Uma freira nos acolheu e disse, Nelsinho, fica tranquilo, que Palmas só tem 2 estações, verão e inverno. Aquele calor de Palmas. E as crianças nunca ficaram doentes, lá com uma temperatura só. Enchendo no nosso quintal uma piscina muito boa, que era uma caixa d'água de 50 litros, pequenininha assim, e eles ficavam o dia inteiro lá. Nunca ficaram resfriados. Porque no Paraná, a gente morava em Londrina, olha que diferença. De Palmas, para começar a viagem, era 1000 quilômetros para chegar em Brasília, né? Com as 3 crianças. Começar a andar. O pai da Márcia com câncer, morrendo em São Paulo, a gente em missão. E eu comecei a pensar tudo que eu passei na vida. Quem já sofreu aí, levanta a mão. Quem já chorou? Quem já passou necessidade? Quem tem vontade de sumir? Quem?
Oh, não é verdade, gente? A vida dá vontade de sumir. E eu fico pensando, puxa vida, tem uma mão que está me segurando. E um dia rezando, saiu essa musiquinha aqui, ó. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim? Para mim, vocês. Quem cuidou de mim foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel, e o pecado como fé. Põe mais teclado para mim, por favor. Amargurou meu coração. Aí, daí eu quis fugir da vida, desistir. Deus não deixou. Agora solta a voz. Força, quem me segurou? Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus, quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz. Ele também chorou quando Lázaro morreu e se compadeceu. Chora comigo a minha dor, mas ressuscita a alegria e o amor. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Quem perdeu alguém nesse ano, que chorou muito aí? Puxa vida. Esse ano também entreguei minha mãezinha, Dona Rosa, orava comigo. Confesso que eu passei 6 meses sem entrar no quarto dela. Agora eu comecei a entrar porque mudei o papel de parede. A minha cunhada foi, colocou muitas flores. Foi muito, a mãe estava boazinha. Um olharzinho de criança, estava acamada já. A gente cuidava dela. E passou mal no dia do meu aniversário. E foi para o hospital e não voltou. Mas é preciso proclamar a vitória de Deus até sobre isso. Dizer, Hosana Brasil! E entregar. Proclamar as vitórias de Deus. Porque na verdade, perder. Quando você perde uma coisa, ou alguém, quando você perde alguma coisa, você não sabe onde é que está, né? Você perdeu. Mas como é que você pode perder uma coisa que você sabe onde é que está? Não é verdade? Eu sei onde minha mãe está, então ela não está perdida. Não perdi minha mãe. Está junto de Deus. Então, é ter que proclamar as vitórias de Deus em nossa vida. E a passagem que me deram, eu gostei demais dessa passagem, porque toda a minha adolescência, minha infância, essa palavra foi sempre falada no meu coração. É Mateus 16, 15. Mateus 16, 15. Jesus estava em Cesareia de Filipe, e o povo todo em volta dele e tal, ele discutindo com os fariseus, e ele faz uma pergunta para os discípulos, quando eles estavam sozinhos. Quando os discípulos estavam sozinhos, Jesus fazia muita pergunta para eles. No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? O que falam de mim aí? Jesus, engraçado, a igreja.
que estão falando de mim? Gente preocupada, né? Estão falando de mim aí. É engraçado que o livro do Eclesiastes vem comigo. Ó, o Padre Jonas, falando de Padre Jonas agora, né? O livro do Eclesiastes fala assim, ó. Não preste atenção em tudo que falam de você. Lembra que você mesmo já falou mal de muita gente. Gente preocupada que o outro está falando de mim. E Jesus dá um migué neles. O que estão falando de mim por aí, gente? Né? Então ele falou muito claro aqui no Eclesiastes, né? Quer ver? Acha para mim, Tiago. Eclesiastes, põe no Google aí. Eclesiastes, não preste atenção em tudo que falam de ti e tal. Lá no Eclesiastes, se você achar, você me traz aqui. Ó, deixa eu ver aqui. Eu queria achar essa passagem para dizer, mas depois eu vou achar. Se eu não achar aqui, eu posto lá depois nas minhas redes. Ela fala muito disso, de você não preocupar com o que está falando de você, né? Sim, olha aqui, ó. Eclesiastes 7, 21. Não preste atenção em todas as palavras que se dizem, para que não ouças dizer que teu servo fala mal de ti, que o teu coração bem sabe que tu mesmo muitas vezes falaste mal dos outros. Mas Jesus falou assim: o que estão falando de mim aí? O que o povo está falando de mim? Quem eu sou? Baixa um pouquinho meu retorno da frente aqui, por favor, da minha voz, só um pouquinho. Então, o que estão falando de mim aí? Aí os discípulos falaram assim, ó, uns falam que o senhor é o João Batista, outros Elias, outros falam que o senhor é Jeremias, um dos profetas. Aí Jesus faz a verdadeira pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E para você, quem sou eu? É o que ele quer saber hoje. Para você, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Nós vivemos um tempo de muitas palavras, né? Muitos posts. E às vezes eu vejo cada post, eu fico pensando, meu Deus do céu, essa pessoa é isso mesmo? A pessoa... Eu vi uma pessoa que eu conheço muito bem, e ela passando umas dicas lá, uma doçura, e você pega e você faz assim, o óculos bem assim, eu falei, meu Deus, que candice, que santa. Aí eu tive que segurar essa menina para ela não bater nos outros, porque o temperamento do cão, mas, meu Deus do céu, nós somos gente escrava da mídia, né? Vendo de aparência. Mas se eu quero, e para você, quem sou eu? O povo está falando um monte de coisa de mim, mas eu quero saber para você, pessoalmente. Tem um CD, Coisas de Nelsinho Correia, que a última música é o Evangelho cantado. É este Evangelho que eu canto, né? Eu canto esse Evangelho, né? Até esse cara toca bem pra caramba, né? Pega... dá o tom do Evangelho. Mas enche a mão mesmo, eu quero ouvir. Naquele tempo, chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Palavra da salvação.
Esse é o evangelho da vida do padre Jonas. Ele mesmo contava. Ele estava sozinho no quarto, depois de ter uma experiência do batismo no Espírito Santo. Ele pegou a Bíblia, ele abria a palavra. O pastor gostava muito disso. Muitos criticam isso, né? Abrir a palavra assim. Nossa, mas quantas vezes ele abria a palavra e veio essa palavra. E para você, Jonas Abib, quem sou eu? Nos maranatás que havia lá em Areias, tinha as palestras na sala de palestras e as meditações, que era na capelinha, onde era o curral. E uma das meditações era essa, tinha esse título: e para vós, quem sou eu? E vós, quem dizeis que eu sou? Então, posso dizer que o evangelho da vida do padre Jonas é este evangelho. E dessa pergunta que ele sentiu no coração dele, nasceu a canção nova, nasceu tudo que você vê aqui. Quem sou eu na hora mais dura, na hora do sofrimento, na hora que vem a perseguição, que você é incompreendido, esquecido, deixado de lado? Padre Léo dizia que o contrário do amor não é o ódio. O ódio está muito perto da paixão, do amor. Eu te odeio, ai, te odeio tanto. O ódio está muito perto. O contrário do amor é a indiferença. Você cerca aquela pessoa, aquela cadeira é a mesma coisa. Isso dói, né? Dói a indiferença de quem você ajudou, de quem você formou, quem você um dia pôs no palco da vida, o que você levantou, o que você perdoou, que você fez coisas que ninguém sabe. Dói a indiferença, mais do que a pessoa brigar com você. Mas quem sou eu nessa hora, quando vem a indiferença, quando vem a perseguição? A gente é muito criticado, né? Eu tenho falado que eu estou celebrando os meus 25 anos de diácono, celebrei agora dia 8 de dezembro. E o padre Wagner veio me lembrar que faz 50 anos também da Evangelho Anunciante, né? E eu celebro 50 anos que eu conheci o padre Jonas também. Estou celebrando os 50 anos. A pergunta que eu faço a você: onde você vai estar daqui a 50 anos? Eu já vou estar na glória, se Deus quiser. Mas onde você vai estar daqui a 50 anos? Quem sou eu? Tem gente que é muito firme, até a primeira pegada no pé, até a primeira perseguição. Começou a perseguição, teve uma decepção, já para no meio do caminho, já nega Jesus, já abandona a igreja. Quantos que abandonam a igreja por causa das pessoas? Não vou mais na igreja, se decepcionou. O padre casou, o coroinha bateu no outro coroinha, o coordenador me xingou, e você afasta da igreja? Ué, você briga com a pessoa, se afasta de Deus? Vai tomar banho. Tem sentido um negócio desse? Quem sou eu quando chega a provação, a perseguição? Aquela perseguição, você sabe que é perseguição mesmo, que vão te pisando, te colocando de lado. Aí você fica teimoso ali com um sorriso, abre teu sorriso, seguindo em frente. Quem sou eu para você? É nessa hora que a gente vai dar a resposta. E nesses 50 anos, a gente recebe muito elogio, né? Quem é canção nova é vacinado contra elogio. Porque vocês veem na televisão, vocês amam a gente, é diferente, né? Nem no dia encontrei com um rapaz casado com uma ex-namorada minha. Será que a Márcia está assistindo, meu Deus? E a Márcia estava nesse encontro também. A Márcia está muito desligada, assim. E essa menina me via, tudo que eu falava, ela chorava. Eu falei, ai meu Deus do céu. E eu estava meio assim. E o marido dela só assim para mim, ó. Me olhando, falei, ai meu Deus. Aí uma hora, ele estava lá no momento assim, chegou a senhorinha, abraçando, beijando.
Gente, porque eu tenho que admitir, eu sou o terror das veinhas. Os filhos não gostam, e as filhas não, mas as veinhas. O que eu mais escuto, olha, minha mãe é apaixonada por você, minha avó. Olha os elogios que se recebe depois de 50 anos. Olha, minha avó, ela já morreu, mas ela gostava muito das músicas do senhor. A avó que já morreu, mas da idade. Esse elogio, é elogio que eu recebo. Mas esse elogio que eu mais recebo é esse, que a minha avó, minha tia, que tinha 100 anos, gostava muito do senhor, tal, das suas músicas. O senhor, Padre Zezinho, Padre Zezinho, né? 86, Padre Zezinho. 86, um beijo para ele, querido. Eu estava dizendo para vocês, aí chegou uma hora, esse cara chegou, ele queria chegar perto, quando ele viu as veinhas me abraçando, dando autógrafo e tal, ele falou assim: ô Nelsinho, como é que você se sente sendo uma estrela? Eu olhei para a cara dele e falei assim: rapaz, olha a minha cor, estrela preta não brilha. Esse homem deu tanta risada, gente. Ficou meu amigo. A gente é vacinado contra elogio, mas a gente não consegue dar atenção às vezes para tudo, como vocês querem às vezes. Eu costumei falar com 10 pessoas ao mesmo tempo, falar com um tão, mas bem, a gente está com dor de barriga, a gente tem uma coisa para fazer, e não consegue dar atenção para todo mundo. Padre João dizia que a gente seria muito amado ou muito odiado, porque nós somos um e vocês são tantos, que às vezes a gente não consegue dar atenção a todos. Mas eu estava falando, um dos elogios que eu mais gostei, que eu recebi de mim mesmo, que eu sou muito apaixonado por mim, gosto muito de mim. Um rapaz chegou para mim: gente, não faz isso não, a gente pecar não. Você lembra de mim? Eu lembrei dele, eu lembro de você, mas você era mais magrinho, o cabelinho não era tão preto, o cabelinho seu era mais pretinho. Eu lembrei dele, ele falou: eu sou fulano do Maranatá. E ele falou uma coisa para mim que eu gostei demais. Falou: Nelsinho, quando eu te vejo na televisão, eu falo para minha mulher: olha lá o Nelsinho, ele é o Nelsinho mesmo, é o Nelsinho sem a TV, de 40 anos atrás. Por quê? Eu sou a mesma pessoa aqui e ali embaixo. E esse é o desafio, na hora mais dura, que ninguém está te vendo, você responder: quem é Jesus para você ali, com aquela pessoa, com aquele pobre que você faz a caridade, com a pessoa que você ajuda, ser a mesma pessoa, não ser a pessoa de mídia. Tem gente de mídia, tem família de mídia, que você olha e fala: nossa, que lindo. Mas quando você vai ver o dia a dia, não corresponde. Quem sou eu para você? No dia a dia, sem as luzes, sem o palco, quando está todo mundo te olhando, quem sou eu para você? O Senhor está perguntando hoje. O Senhor fala de um conhecimento. Conhecer na Bíblia é muito forte. O que foi que Maria falou para o anjo? Como é que eu vou dar a luz se eu não conheço o homem? Conhecer equivale a uma relação íntima, uma relação sexual até. E vocês veem bem, ligado a essa palavra, o Senhor fala também lá em João 17:3. Eu falo e você repete: olha, ora, a vida eterna consiste em que conheçam a Ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Jesus falando do Pai. A vida eterna consiste no conhecimento de Jesus. Por isso o Senhor falou assim: quem sou eu para vocês? É preciso conhecer Jesus, ter uma relação com Ele, que a vida eterna depende disso. A vida eterna depende desse conhecimento, dessa relação íntima com o Senhor. E nem o Padre Léo dizia, né? Aquele padre fazendo a cerca. Lembra dessa história que eu contava sempre, contava para mim? E o menininho olhando o padre fazendo a cerca. O padre gostava de roça, tinha um terreninho lá na roça. O menino olhando, e o padre falou: e aí, meu filho, você está aprendendo a fazer cerca?
Falou, não, eu estou observando aqui o que o padre vai falar quando ele acertar o dedo. Tem gente olhando. Tem gente olhando. Tinha um Evaldo da sua turma não? Evaldo tinha um olho azul, era de Portugal. Ele era muito assim, mas o pessoal bagunçava muito com ele, que ele era muito certinho. Aí ele falava assim, olha, eles estão olhando a gente, a equipe, no caso nós, eles estão olhando a gente. E um dia no refeitório, aquela bagunça, a gente morava embaixo de Márcia, vai lá, porque eles já estão fervendo lá. Os nocivos, esse é um deles, esse menino aqui. Nocivo não, noviço. Hoje é mais noviço, né? Discípulo. Aquela bagunça chegou lá, e tem um carrinho que leva as panelas com comida e tal. O carrinho parado bem no meio do refeitório, assim, coberto com um pano. Marcia, tem alguém aí? Aquele silêncio. Ela chegou, quando ela levantou assim a toalha, ele olhinho azul. Até você, Evaldo. Até você. Conhecimento de Jesus. E o conhecimento de Jesus leva você a uma experiência com Deus no seu dia a dia. Eu fiz 25 anos de diácono, 50 anos de Padre Jonas. E minha grande preocupação é que meus filhos não tivessem raiva de Deus por causa de mim, da minha atitude. Porque tem filho que tem raiva de Deus. Vê o pai e a mãe na igreja, que nem a mulher veio para mim rezar para ela, toda a quaresma. Reza para mim, diácono. Falei, por quê? Por causa da quaresma. Por quê? Por causa do meu marido. Mas por quê, minha senhora? Não, é que ele faz penitência de não comer carne. Mas aí, diácono, ele fica num nervo, ele chuta a cadeira, ele xinga a gente, ele chuta o cachorro, ele grita com a gente. Meu Deus, morde a língua, não faz penitência de carne, não. O cara faz penitência de não comer carne, mas depois grita com a família inteira, 40 dias, que inferno, que penitência que é essa? Então quem sou eu para você? Dentro de casa, o que o seu filho, a sua filha diz de você? Na minha casa, na hora da refeição, não se fala de assunto grave, não se comenta, a gente fala só de bobeira, fala de jogo de futebol, não sei o que lá. Não tem celular à mesa, ficar comendo sem celular. E na minha casa não se fala mal da Canção Nova, de ninguém da Canção Nova. Nunca deixei. Ensinei meus filhos a respeitar a Canção Nova, porque às vezes tem um consagrado está meio cansado, né? E a língua está meio frouxa, ele fala na frente das crianças. Depois não sabe por que a criança está revoltada. Às vezes você fala coisa na frente dos filhos, dos seus irmãos, da sua família, e os filhos guardam aquilo, ficam com raiva do tio, raiva da tia, porque você, bocuda, falou mal na frente deles. E depois seu filho não quer falar com aquele tio, aquela tia, aquele primo, e você vai e repreende, até põe de castigo. Mas quem falou, quem inoculou o veneno foi você, bocudona, bocudo, que vomitou lá na mesa, falando mal da família. Que eu falo da comunidade, então a mesa não se fala coisa pesada. Sempre tem um outro lado, minha gente. Sempre tem outro lado da história. É bom você pensar nisso. Passagem que eu amo muito, falei muito no noviciado, as coisas de Deus sempre duas a duas, uma oposta à outra. Quem diz que eu sou no dia a dia? Eu estava falando, eu procurava então em casa dar um exemplo. E um dia, aqui o centro de evangelização lotado, de uns 15 mil casais, o padre Christian. E eu falei, Miriam, você quer falar alguma coisa? A Miriam tinha 15 anos, e ela disse assim: olha gente, eu quero, quando meu pai e minha mãe ficar bem velhinhos, eu quero cuidar da minha mãe e do meu pai como eles cuidam dos seus pais. Como o meu pai cuida da mãe dele e da mãe e do meu avô,
Como a minha mãe cuida da mãe dela e da minha avó, mãe do meu pai. Nossa, eu fiquei assim. Como é que você é em casa? O que dizem de você de casa? O que seu irmão fala que você, quem você é? Que dizia o padre Zezinho, né? Repete comigo: o cristão é um chato. Mas nem todo chato é cristão. Tem gente que pensa que Bíblia é buzina. Não tem buzina, não. Ficar buzinando a Bíblia na cabeça dos outros. Às vezes você tem que ser a Bíblia que a pessoa lê. O seu testemunho de amor. Fui em Piquete uma vez, estava tendo o campo, tinha um time em Piquete, Estrela. Até o Pelé jogou lá, o Zé Pretinho marcou o Pelé não conseguiu fazer gol naquele. O Zé Pretinho foi. Eu estava vendo um jogo lá, encontrei com um amigo lá de infância, fez até os becks lá, não quero te amar. E ele falou: Nelsinho, não chega perto de mim, porque eu estou bêbado, não sou digno. Eu falei: não, rapaz, você é meu amigo de infância, que isso tal. Aí eu confiança, botou a mão no meu ombro, chegou bem perto, aquele bafo de jiboia. As pessoas têm medo de você. Um dia eu fui tomar um suco lá na minha cidade, tinha uma abelha, e a abelha picou bem no meu beiço aqui, inchou na hora. Aí eu comentei com um rapaz do grupo de jovens lá, era bem espiritual assim, um cara, um líder, coordenador do grupo. Eu falei assim: rapaz, eu fui tomar um suco ali, olha como é que está. E ele falou assim: e você louvou o Senhor por isso? Aí eu fiquei assim, né? Falei: puxa, mas depois eu pensei, falei: mas cadê ele? Eu fui atrás dele para dar um murro na boca, para deixar a boca dele igual a minha, mas não achei ele. Mas que cara xarope, eu era uma picada de abelha. Você louvou, e eu fiquei me culpando. Quantas vezes a gente oprime as pessoas? A gente é moralista demais. Moralista, gosta da lição de moral. Quem sou eu nessa hora? Quem sou eu? O que diz de você na sua casa? Você é o amor. Gente, de casa tem a Márcia Corrêa. Gente, a Márcia é o amor em nossas vidas. E louvar a Deus por ela, pela vida dela, não é? Temos 34 anos de casados. Deixei paixões para encontrar um grande amor na Canção Nova. Fonoaudióloga, minha fono, eu tenho uma fono particular. Imagina eu na minha missão, lá no Morumbi, anos 89, 88, no meio de uma multidão, mais de 120 mil pessoas. O padre Marcelo Rossi era pequeno e magro ainda. Já também não tinha nem nascido ainda. Você é velhinho, eu sei. Imagina, 120 mil pessoas, mais 20 mil lá fora, a polícia segurando para não entrar com um telão para fora. E eu lá com o padre Jonas, fazendo o que eu faço há 50 anos. E no meio de 120 mil pessoas, tinha uma fonoaudióloga. Olhinhos verdes, raros, lindos, analisando a minha voz. Ela veio em Cachoeira Paulista, e começamos a conversar. Depois foi num show do Cristo Atividade, lá em São Lourenço. Olha, faz tempo, hein? Quando eu perguntei, depois fomos comer um pastel, ela estava lá. Falei: você veio, qual o seu nome? Ela tirou o óculos e falou assim: Márcia. Nossa, quando ela fez assim e olhou aquele olho verde, deu um negócio assim. Falei: nossa, que olhar. O que você faz? Sou fonoaudióloga. O que vocês falam assim quando com a gente, né? Fonoaudióloga. Eu, nossa, fono. Eu, radialista, cantor, voz, nós. Já rolou um clima meio diferente.
Então, em casa eu tenho a Márcia, que é o amor da nossa vida, o amor em pessoa. Quantos anos na formação, entre a formadora e a Márcia ali, servindo a comunidade. Nem sei como é que ela não está na Assembleia. Servindo a comunidade com tanta dedicação. O que mais me encantou nela foram os seus olhos verdes raros. E agora, pouco tempo atrás, vai fazer o exame de rotina da visão. E aí, o médico fala, repete o exame. Encontra um número baixíssimo de células. É normal ter nos olhos 2.000 células, né? Ela estava com 500 no olho e 600 no outro. E foi agravando. Fomos lá para o BOS, lá em Sorocaba. Quem conhece o BOS, né? Banco de Olhos, Sorocaba, maravilhoso. Fomos para lá, começou o tratamento. E as células foram só caindo. Chegou ao ponto dela fazer 14 vezes os exames e não tinha uma célula no olho dela, nenhuma, correndo risco, e ela servindo, trabalhando. E aí, a Luciana do Geraldo, estou falando das vitórias de Deus, do Geraldão, teve um sonho. Eu acho que não foi um sonho, foi uma visão. Ela falou, me ligou, falou assim, olha, diácono, eu não estou de acreditar em sonho, mas não sei se foi um sonho, se foi uma visão. O pai dela com câncer, o Geraldão, câncer no rosto. Agora eu vejo ele caminhando, 6 da manhã, caminhando no Vale do Sol. Que exemplo, meu Deus, que vergonha. E o padre Jonas falou, no sonho, falou para mim assim, Luciana, você fica tranquilo, eu estou cuidando, eu estou sabendo do seu pai, fica tranquilo. É que agora eu estou cuidando dos olhos da Márcia, mas vai ficar tudo bem com o seu pai. Ela fez a cirurgia no olho. Quem rezou pela Márcia? Eu pedi orações. Fez a outra cirurgia faz 9 dias. E ontem nós fomos no médico, tirou a lente curativa que estava, e o olho dela cheinho de células. Vitória de Deus na nossa vida. Às vezes Deus mexe no que é mais precioso para você. Os olhos da Márcia foi a primeira coisa que me encantou, quando ela falou, Márcia. Eu fico admirando todo dia os olhos. Quem vê o programa, todo domingo 7h30, quem assiste? Todo domingo, 7 horas, o programa. Eu falo muito dos olhos dela, que me encanta os olhos dela. Parece que a mão de Deus ia pesar sobre os olhos. Eu falei, meu Deus, o Senhor vai mexer nos olhos da menina. E Ele interviu. E é assim em nossa vida. Então, quem é você lá com a sua esposa, com o seu marido? Gente que vai à missa no carro, já dá um coice no marido, ou vice-versa. Já dá um coice no filho, um coice na filha. Você não é um jumento, uma jumenta, desculpa, não queria ofender o jumento no caso. Quem é você para os seus filhos? Quem é você como filha? Quanta filha que fala com o pai, com a mãe, como falando menino na rua, não sei o que, bate a porta, fica sem falar, que briga com o pai, com a mãe. Ei, o que é isso? Lá em casa nunca queria levantar a mão, fica sem um dente da frente, se levantar a mão, opa, o que você está falando aí? Como é que fala? Tchau, mãe, tchau. Ei, pai, você não fala tchau não, é benção. Benção. Aí depois, eu fui no velório uma vez, uma moça lá, um cabelo dessa altura, você tinha colocado o dedo na tomada, não sei, queria suicidar, o cabelo, pulava em cima do caixão, caía embaixo, gritava, e eu não estava entendendo, o que está acontecendo? Ela falou, não, aqui, alguém falou assim, aquela pessoa linguaruda, né? Isso é remorso.
que ela batia na cara do pai. Quando o pai fazia xixi na cama, ela tinha que trocar. Ela judiou muito do pai. Isso é remorso. Depois que morrer, não adianta fazer escândalo não, viu? Tomar Gardenal, tomar um monte de remédio para acalmar. Tem que fazer quando está vivo. Quem sou eu? Não honrar pai e mãe. Tem honrado seu pai e sua mãe? Quem é Jesus para você nessa hora? Como é que você trata seu pai e sua mãe? Ei, como é que só no grito, batendo porta, fazendo grevinha, gritando? Como é que é? Nada a ver, pai, nada a ver. Nada a ver? Você deve a vida a seu pai e sua mãe. Você tem essa boca cheia de dente aí, porque seu pai te deu a vida um dia. Você nem existiria se fosse seu pai e sua mãe. Como é que é você como pai também? O que seu filho diz de você? Olha, gente, eu sou muito amoroso. Sou mesmo, eu sou mesmo. Dentro de casa, eu levanto cedo, faço uma marmitinha para o Lucas, para ele levar para o trabalho. Às 6 da manhã, e o Lucas, ele cozinha, em casa todo mundo cozinha muito bem. Ele cozinha muito também, filho da mãe. Então para ele pode ser um arroz normal, pode ser um arroz com, sei que lá, com uma erva, tem que inventar uma coisa. Mas quando precisa chamar atenção, eu não mando o recado. E ele sabe como é que é isso. Eu chego lá e falo, como é que é isso aqui? E firme. E um dia, minha mãe estava à mesa em casa, falei disso ontem. E minha mãe também tinha os olhos bem claros, a beleza da família, né? A mãe da minha mãe, a avó Olímpia, Itajubá, terra do Padre Léo, meu querido irmão, tinha os olhos azuis. E a mãe do meu pai era inteirinha azul. Então eu tinha uma mãe, a avó loura, olho azul, e a outra inteirinha azul, negona. E minha mãe estava à mesa, falei, Márcia, está vendo essa senhorinha aí, bonitinha aí? Minha mãe tem a mãozinha, minha gordinha assim, essa mão gordinha aí. Quantas vezes que ela me deu uns tapas bem dado, uma surra. Ela falou assim, Márcia, mas ele era muito tentado, Márcia. Eu achei tão interessante ela falar que era muito tentado. Ele era muito tentado, Márcia. E ela disse uma frase que eu dei muita risada. Ela disse assim, mas eu só batia aonde fala na Bíblia, que é para bater, que é na bunda. Falei, nossa, na Bíblia da senhora então tem isso, bater na. Falei, nossa, só na Bíblia da senhora, né? E sempre fiquei falando isso, né? Aí tempos atrás, fui preparar uma palestra, quando eu olho lá, está escrito o quê? Bater nas nádegas. Está na Bíblia. Falei, meu Deus do céu, que coisa. Ela estava certa. Hoje não pode mais bater na bunda, né? Não pode, porque não pode mais bater na bunda. Não pode bater na criança. No nosso tempo não avisaram, né? Então, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Teu filho. Vê se acha as nádegas aí. Bate ele nas nádegas. Vê se acha o versículo. Ave Maria. Mas isso. Então, a correção. Então, eu sou muito firme, mas também sou muito amoroso. E essa mescla que eu falo da presença da Márcia em nossa vida, que é essa doçura, esse amor. O amor que grita, também grita. O amor grita também, né? Tadinho. Não é fácil, gente. Não é fácil ser esposo de Arco Nelson Correia. Ela carrega a cruz. Mas quem sou eu nesse dia a dia? Jesus quer saber do povo, na hora do povão aqui. Quer saber no dia a dia, quem sou eu para você? Quem sou eu para você? Quem sou eu quanto à caridade? Está chegando agora aí o Natal. Tem gente que se conforma de dar uma cesta básica no Natal. Mas gente, o ano inteiro precisa ajudar, porque
só no Natal, uma cesta básica. É bom, mas a pessoa tem o vício de comer todo dia, né? Quem sou eu para você? Então, se hoje, aquela pergunta que Pai Jonas sentiu no coração, quando ele viu essa palavra parece que saltou da Bíblia assim, no coração dele, e mudou a vida dele. O Senhor está te perguntando hoje, e essa resposta você vai dar no dia a dia, sendo um bom pai, sendo um bom filho. Está em sol? Deus é bom para mim, quero ser bom por Ele. Deus é um pai para mim, quero ser um bom filho por Ele. Gabriel era pequenininho, já contei várias vezes, isso deve ter ouvido já, mas eu sempre gosto de contar as mesmas coisas. O meu pai, fundador, contava as mesmas histórias sempre, um contador de histórias. E ele falou que eu era um contador de histórias, e eu sou mesmo. A gente morava em Palmas, no Tocantins. Do lado da nossa casa tinha um terreno baldio, e tinha uma casa, aqueles ranchos que os pedreiros fazem para guardar material antes de construir a casa. Eles estavam brincando lá. E aí Dilma, do Fred, me contou que ela estava lá e ouviu um barulho. Chegou lá, o Lucas, o Gabriel, tinha o Juninho, o filho do Vandelmi, várias crianças, todos chorando. E a parede do rancho caída. O que aconteceu? Não, tia, o Gabriel foi lutar karatê, dando pesado na parede, a parede caiu. Tijolo. Também caiu para dentro, não caiu para trás, caiu para dentro. Ele chorando. E o Gabriel, que mais chorava, falou, calma. E falando, ai, meu pai. Ele falava assim, meu pai, mas que foi, Gabriel? Você machucou? Não, meu pai. Eu falei, calma, Gabriel. O seu pai não vai te castigar, não vai fazer nada, não. Ele falou, tia, você não conhece meu pai. Meu pai não tem misericórdia. Tinha 3 anos e 4 aninhos. Aí chegou de noite, aí Dilma veio me contar, olha, aconteceu isso, e o Gabriel falou isso. Aí estava jantando, eu falei, Gabriel, o que aconteceu aí? Aí o Lucas, pai, o Gabriel se contou, entregou o irmão, né? Eu falei, Gabriel, e você falou que o pai não tem misericórdia, e o diácono como sacerdote, ele tem um lema, e o meu lema diaconal é a misericórdia. É a misericórdia que eu quero. Eu falei, mas Gabriel, você falou para a tia que o pai não tem misericórdia? Olhou assim, às vezes não tem, não. E eu fiquei pensando, o que seu filho diz de você? Já parou para perguntar? Filho, o que você acha do pai? Você acha que um pai perde a autoridade se ele pedir perdão para o filho? Perde a autoridade? Uma mãe perde a autoridade se pedir perdão para a filha? Perde não. Mas você acha que ele mantém a autoridade quando ele chama a atenção quando precisa, mesmo que desagrade? Tem que falar também. Não dá para passar a mão na cabeça. Mas quem sou eu no dia a dia seu? É essa pergunta que eu estou falando para você. Essa resposta não vai ser dada no Twitter, no Instagram, no Facebook. Lá é facinho. Gente, lá é ilusão. Que nem falava o Hector, né, quando ele viu. Papel aceita tudo. Fala comigo. Instagram aceita tudo. Facebook aceita tudo. Stories aceita tudo. Acho tão engraçado. A cara de saci chupando manga, fazer um selfie. Aí faz o selfie. O papel aceita tudo. Aceita tudo. O Instagram aceita tudo. Você pode mostrar a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas como é que é o dia a dia? Quem sou eu? Não é no Instagram, no Face, no Stories e outras coisas que tem muito mais que eu nem sei o que é. Não é lá. E os que é a sua resposta.
não é? Não é lá. Por isso, quando você vê uma coisa no Facebook que estão falando, preste bem atenção. Quem entendeu o que eu falei? Essa parece meio angustiante, né? Você fala, meu Deus, você entendeu o que eu falei mesmo? Sério? O que eu falei? Eu não quero só dizer amém. É isso aqui que eu falei, ó. Preciso mostrar com a vida que eu creio. Não quero só dizer muito obrigado. Eu não quero só dizer muito obrigado. Minha vida vai ser um grande louvor. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Ele é o rei e eu sou o servo. Ele é o sol e eu sou o reflexo. Deus é bom, força! Deus é bom pra mim. Quero ser bom por Ele. Quero ser bom por Ele. Deus é um Pai. Deus é um Pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. Quero ser um bom filho por Ele. Eu peço ao Divino Espírito Santo que você recebeu no dia do seu batismo. Quem aqui é batizado? Levante a mão. No dia do seu batismo você recebeu o amor do Pai. Feche um pouquinho seus olhos e pensa. Põe a mão no seu coração. Em quem você precisa pedir perdão, perdoar também. Você consegue. Porque você recebeu uma porção dobrada deste amor no seu coração. Para testemunhar, começando da sua casa, da sua comunidade, da sua paróquia, amando a sua comunidade, respeitando as pessoas, no dia a dia, ser a Bíblia que os outros leem. Que bom que o Padre Wagner está aqui. Por favor, Padre, dá uma bênção para esse momento, selando com toda a força do Espírito Santo essa pergunta que o Padre Jonas ouviu um dia. E para vós, quem sou eu? Fique de pé e acolha a bênção do nosso presidente da comunidade da Fundação João Paulo II, primeiro sucessor do Padre Jonas, aquele que foi colocado à frente. Olha, gente, esse ombrão aqui, falar para você, está calejado, hein? Meu Deus. Mas Deus tem sustentado esse homem de Deus. Nos dê a bênção, por favor, Padre. Nós estamos muito felizes por viver juntos nestes dias o Hosana Brasil. É um momento de celebração da vitória de Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias, em nossas comunidades. Então estou aqui também para dar boas-vindas a todos vocês que já vieram para o Hosana Brasil. E o louvor a Deus pelas maravilhas que Ele vai operar durante esse final de semana, a começar da maravilha da pregação, da reflexão feita pelo diácono Nelsinho Correia, essa coluna do Carisma Canção Nova. Que Deus seja louvado. E nós invocamos juntos a bênção de Deus, para que a palavra semeada em nossos corações possa produzir muitos frutos para a glória de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Deus seja louvado. Para encerrar, a gente só pode encerrar assim, como o Padre Wagner dizia, dessa coluna da Canção Nova. Foi ele que colocou nos lábios do Padre Jonas essa canção. Não dá mais pra negar, o mar é Deus, o mar é Deus, e o barco
que me leva pra frente.